origem e o significado do Natal. Nos dias de hoje, no mundo cristão ocidental, o Natal ou o Dia de Natal é um feriado religioso cristão comemorado anualmente em 25 de dezembro, isto nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano. O Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. A data é o centro das festas de fim de ano e da temporada das férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo de Natal, que dura 12 dias. Dies Natalis Solis Invicti. Na tradição latina, indo-europeia pré-cristão, o Dies Natalis Solis Invicti, ou aniversário do Sol Invicto, era um festival de longínqua raiz ancestral que, com o desenvolvimento da religião oficial do Império Romano, foi colocado sobre a data de solstício, pois neste dia que o Sol volta atrás em sua partida em direção ao sul e prova ser invencível como a luz da esperança de uma nova aurora que retorna após a escuridão, renascendo o mundo e o ciclo eterno. O deus celebrado, o Sol Invicto, em latim Sol Invictus, foi o deus Sol, oficial do Império Romano posterior, e o patrão dos soldados, também conhecido pelo nome completo, Deus Sol Invicto. Em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano, que viveu entre os anos 214 a 265 d.C., no período tardio, o torna num culto oficial, ao lado dos cultos romanos tradicionais. Sol Invicto era também o título religioso aplicado a 3 divindades distintas durante o Império Romano tardio. Ao contrário de outros, como o culto agrário do Sol Indígenas, Sol na Terra, o título Deus Sol Invicto foi formado por analogia ao título imperial Pius Felix Invictus, Pio Feliz Invicto. O título foi introduzido pelo imperador romano Heliogábalo, na sua tentativa de impor o deus Elagabalus Sol Invicto, o deus Sol de sua cidade natal Emesa, na atual Síria. Com a morte do imperador em 222 d.C., o culto perdeu-se. Logo depois, o título Invicto foi aplicado a Mitra, o deus do Sol, da sabedoria e da guerra na mitologia persa, também adotado pelos romanos em inscrições de devotos. Também aparece aplicado a Marte, deus latino da guerra. Finalmente, o imperador Aureliano introduziu um culto oficial do Sol Invicto em 270 d.C., fazendo o deus Sol a primeira divindade do Império. Contudo, não oficialmente identificado como Mitra, o Sol de Aureliano tem muitas características próprias do mitarismo, incluindo a representação iconográfica do jovem deus. O culto do Sol Invicto continua a ser a base do paganismo oficial até a adesão do Império ao cristianismo. Antes da sua conversão, até o jovem imperador Constantino tinha o Sol Invicto como a sua linhagem oficial. Depois, o Edito de Milão, a 13 de junho de 313 d.C., que concedeu a liberdade religiosa, houve o uso do símbolo do xirocristão. Quanto à tradição indo-europeia ancestral, os festivais de solstício de inverno eram os festivais mais populares do ano em muitas culturas. Entre as razões para isso inclui-se o facto de que menos trabalho agrícola precisava ser feito durante o inverno, devido à expectativa de melhores condições meteorológicas com a primavera que se aproximava. As tradições de Natal modernas incluem a troca de presentes, a folia do Festival Romano da Saturnália, o verde, luz e caridade do Ano Novo Romano, madeiras de Yule e diversos alimentos de festas germânicas. A Escandinávia pagã comemorava um festival de inverno chamado Yule, realizado do final de dezembro ao período de início de janeiro. Como o norte da Europa foi a última parte do continente a ser cristianizada, as suas tradições pagãs tinham uma grande influência sobre o Natal. Os escandinavos continuam a chamar o Natal de Jul. O solstício de inverno é um fenómeno astronómico que marca o início do inverno. Ele acontece normalmente por dia 21 de julho no hemisfério sul e 22 de dezembro no hemisfério norte. No calendário chinês, o solstício de inverno chama-se Dongzi, significa chegada do inverno, e é considerado uma data de extrema importância, visto ser festejada a passagem de ano. Com a introdução do cristianismo no Império Romano, houve, por parte da Igreja Católica,
uma tentativa de cristianizar os festivais pagãos. Há indícios de que a data de 25 de dezembro foi escolhida para representar o nascimento de Jesus Cristo já no século IV. Há evidência bíblica de que Jesus não teria nascido durante o inverno, pois, no momento do nascimento, pastores estavam a cuidar dos seus rebanhos nas vigílias da noite. E o período do solstício, visto como o renascimento do sol, carrega forte representatividade. Além disso, conseguiu aproveitar a popularidade das festividades da época. Assim sendo, na cultura cristã romana, a palavra Natal, do português que já foi natalis, ou natalis, no latim, derivado do verbo nascere, nascere, nasci, natus, sum, que tem sentido nascer, de natalis, do latim, evoluindo também natale, do italiano, Noel, do francês, Nadal, do catalão, Natal, do castelhano, sendo que a palavra Natal do castelhano foi progressivamente substituída por Navidad, como nome do dia religioso. Já a palavra Christmas, do inglês, evoluiu de Christus Mass, que quer dizer Missa de Cristo. Os primeiros indícios da comemoração de uma festa pagã cristã, a litúrgica do nascimento de Jesus, em 25 de dezembro, é a partir do cronógrafo de 354. Essa comemoração começou em Roma, enquanto no cristianismo oriental o nascimento de Jesus já era celebrado em conexão com a Epifania, a 6 de janeiro. A comemoração em 25 de dezembro foi importada para o Oriente mais tarde, em Antioquia, por João Crisóstomo, no final do século IV, provavelmente em 388 d.C. e em Alexandria, somente no século seguinte. Mesmo no Ocidente, a celebração da Natividade de Jesus, em 6 de janeiro, parece ter continuado até depois de 380 d.C. Hoje em dia, a principal celebração religiosa entre os membros da Igreja Católica e de diversos outros grupos cristãos é o serviço religioso da véspera de Natal, ou da manhã do dia Natal. Durante os 40 dias que levam ao Natal, a Igreja Ortodoxa pratica o jejum da Natividade, enquanto que a maioria das congregações cristãs, incluindo a Católica, a Comunhão Anglicana, muitas igrejas protestantes e as batistas, iniciam a observância da temporada litúrgica do Advento 4 domingos antes do Natal. Os dois grupos entendem que o período de limpeza é de limpeza espiritual e de renovação para a celebração do nascimento de Jesus. Assim sendo, a nível de tradições cristãs com origem pagã, por exemplo, as tradições de Natal são decoração de casas, edifícios, elementos estáticos, com postes, pontes e árvores, estabelecimentos comerciais, prédios públicos e cidades com elementos que representam o Natal, como por exemplo o Deus Natal e as guirlandas. A árvore de Natal é considerada por alguns como uma cristianização das tradições e rituais pagãos em torno do solstício de inverno, que incluía o uso dos ramos verdes, além de ser uma adaptação da adoração pagã das árvores. Na Roma Antiga, penduravam máscaras de Baco em pinheiros para comemorar a Saturnália. As esculturas e quadros que enfeitavam os templos pareciam aos fiéis, além das representações teatrais litúrgicas que aconteciam durante a missa natal, serviram de inspiração para que se criasse o presépio. A tradição católica diz que o presépio, do latim praesépio, surgiu em 1223, quando São Francisco de Assis quis celebrar o Natal de um modo o mais realista possível. E com a permissão do Papa, montou um presépio de palha, com uma imagem de Jesus, da Virgem Maria e de José, juntamente com um boi e um burro vivos e vários outros animais. Bem, necessário foi então celebrada a missa de Natal. Outra versão sobre a procedência da árvore de Natal, a maioria delas indicando a Alemanha como país de origem, uma das mais populares atribui a novidade ao monge agostiniano Martinho Lutero. Viveu entre 1483 a 1546. Olhando para o céu, através dos pinheiros que cercavam a trilha, viu intensamente estrelado, parecendo um colar de diamantes encimando a copa das árvores. Absorvido, tomado, conquistado pela beleza daquilo, decidiu arrancar um galho para levar para casa. Lá, quando chegou, entusiasmado, colocou um pequeno pinheiro num vaso com terra e, depois de chamar a esposa e os filhos, decorou com pequenas velas acesas, afincadas nas pontas dos ramos. Arrumou em seguida papéis coloridos para enfeitá-lo mais um tanto. Era o que ele vira lá fora. Afastando-se, todos ficaram pasmados ao verem aquela árvore iluminada a quem parecia terem dado vida. Nascia assim a árvore de Natal. Queria assim mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento de Cristo. Bem, o sucesso dessa representação do presépio foi tanto que rapidamente se estendeu por toda a Itália. Logo se introduziu nas casas novas europeias, lá foi descendendo até às classes mais pobres. Na Espanha, a tradição chegou pela mão do rei Dom Carlos III, que importou de Nápoles no século XVIII.
A sua popularidade nos lares espanhóis e latino-americanos estendeu-se ao longo do século XIX e na França não o fez até o início do século XX. Em todas as religiões cristãs é consensual que o presépio é o único símbolo de Natal de Jesus verdadeiramente inspirado nos evangelhos. Neste caso, em Portugal, também é muito comum a prática entre amigos, funcionários de uma empresa, amigos e colegas de escola, em família, de brincadeira, do amigo oculto, do secreto. Acredita-se que a brincadeira venha dos povos nórdicos. Porém, é também uma brincadeira de costumes e tradições de povos pagãos. A brincadeira popularizou-se no ano de 1929, em plena depressão, onde não havia dinheiro para comprar presentes para todos. Fazia-se então a brincadeira para que todos pudessem se com presentes. Uma série de figuras de origem cristã e mítica têm sido associadas ao Natal e às doações de presentes. Entre estas estão o Pai Natal, também conhecido como Santa Claus, na anglofonia, Père Noël e o Ingerschatzmaßen de São Nicolau ou Sinterklaas, Christkindl, Joulupukir, Babo Natal, São Basílio e Ded Moroz. A figura mítica pode ser vista no Festival de Yule nórdico. A origem do nome, em inglês, Santa Claus, pode ser rastreada até o Sinterklaas holandês, que significa simplesmente São Nicolau. Nicolau foi bispo de Mira, na atual Turquia, durante o século IV. O São Nicolau tradicionalmente aparecia em traje de bispo, acompanhado por ajudantes, indagando as crianças sobre o seu comportamento durante o passado, antes de decidir se elas mereciam o presente ou não. Por volta do século XIII, São Nicolau era bem conhecido nos Países Baixos, Holanda, também entenda-se, e a prática de dar presentes em seu nome. E espalhou-se por todas as partes da Europa Central e do Sul. Na Reforma Protestante, nos séculos XVI e XVII, na Europa, muitos protestantes mudaram o personagem portador de presente para o Menino Jesus, ou Christkindl, e a data de dar presentes passou de 6 de setembro para a véspera de Natal. No entanto, a imagem popular moderna do Pai Natal foi criada nos Estados Unidos e, em particular, na Nova Iorque. A transformação foi realizada com o auxílio de colaboradores notáveis, incluindo Washington Irving e o desenhador de cartoons, o germano-americano Thomas Nast, que viveu entre 1840 e 1902. Assim, após a Guerra Revolucionária Americana, alguns habitantes da cidade de Nova Iorque procuraram símbolos do passado não inglês da cidade. Nova Iorque tinha sido, então, originalmente estabelecida como a cidade colonial holandesa de Nova Amsterdão, e a tradição holandesa de Sinterklaas foi reinventada como São Nicolau. No que diz respeito à homenagem aos nossos ancestrais, dia 21 a 22 de dezembro até 1 de janeiro, temos novamente as 12 noites sagradas. Nesta época, a Terra e os seres humanos estão com os seus espíritos mais atentos. Durante as 12 noites sagradas, poderemos ter uma previsão do decorrer do próximo ano, onde é percorrido o horário do peixe até áreas. Também é dito que os sonhos neste período possuem um significado especial. Sentimos que aqui o tempo tem uma espiritualidade especial e se restarmos as ideias e pensamentos dos dias sagrados, poderemos aproveitá-los enormemente no próximo ano. Bem, uma vez por ano, conta-nos o poeta que é na noite sagrada, uma vez por ano, que aqueles soldados que tombaram em batalhas deixam o vigília, que fazem pelo destino da pátria, e voltam às suas casas para saber da espécie e ordem. Que participam silentes ao lado do pai, mãe, prole, do âmbito festivo, no qual eram os pratos que mostra a cadeira vazia, junto à mesa servida e a taça de vinho cintilante. Que quando na árvore as velas se apagam, o visitante deita a mão encrustada sobre as cabeças juvenis, como dizendo: morremos por vocês, porque lhe damos na Alemanha. Uma vez por ano, depois da noite sagrada, eles voltam para a sua vigília interna.